Essa é uma aula especial de técnica de jornalismo, número 3, para o 7º período do curso de jornalismo, né? Só gostaria que vocês me desculpassem por não poder fazer a aula hoje da forma com que estava programada, que seria exatamente uma aula, né, de alta interatividade através do sistema, do aplicativo do Google Meet. Os meus equipamentos estão com defeito, não sei exatamente como resolver o problema. Eu tenho que contratar um técnico para vir aqui. E então eu preferi, e já avisei a turma, né, que eu disponibilizaria então a aula hoje gravada no YouTube. E aí o vídeo, nesse momento, então, eu estou exatamente começando essa programação, para não modificar o planejamento feito exatamente pela coordenação, aquela que está, inclusive, né, disponível, né, no WebX. Então, a aula expositiva online, tema reflexões sobre alguns capítulos do livro Como se escreve a história, de Paul Morrivene, e o desdobramento seria exatamente um debate online sobre o capítulo 2. Está dizendo o seguinte: tudo é histórico, logo a história não existe, com mediação do próprio professor. Quer dizer, na realidade, se trata desse capítulo do livro, ele trata exatamente de quê? Da forma pela qual nós vemos a história, através dos seus desdobramentos, né? E aí nós vamos ter uma ideia do que é exatamente a história rasa e a história com profundidade, né? Com profundidade através de pesquisas, né, etnográficas, ou pesquisas documentais, enfim, sobre todas as questões, né, que envolvem a pesquisa em busca exatamente de uma lógica dentro das questões historiográficas, né? Então, eu só gostaria de deixar clara a ideia, né, continuar a ideia de que o nosso trabalho ele vai ser avaliado através da prova A2, em que as mesmas equipes que estão fazendo o projeto experimental precisam estudar esses temas que nós estamos colocando, né, disponível hoje, né, no YouTube, no sentido que vocês possam estudar para fazer uma prova. A prova vai ser feita por equipe. Bom, vamos levar em consideração que alguém esteja fazendo exatamente o seu projeto experimental individualmente. Então, a prova será individual nesse sentido, né? Eu só gostaria que vocês me perdoassem por essa falha, mas eu não tive como resolver o problema de outra forma, de outra natureza, né? Então, no capítulo 2, né, é preciso que a gente tenha exatamente a ideia, né, do que significa exatamente. O campo da história pois, inteiramente indeterminado. Isso que está dizendo exatamente é o livro pelo qual, né, nós estamos xerocando algumas questões e mandando exatamente para o e-mail de vocês. Com uma única exceção, é preciso que tudo o que nele se inclua tenha realmente acontecido. Isso quer dizer o seguinte, que nós não podemos fazer nenhum tipo, né, de pesquisa historiográfica e criar um texto, né? Porque se a gente está criando um texto dentro do campo acadêmico, nós estamos produzindo conhecimento. Nós não podemos produzir conhecimento através de quê? De uma pesquisa que seja rasa, uma pesquisa que seja mal feita, uma pesquisa que não nos leve exatamente a nenhum tipo de conclusão, aquilo que Paul Veyne chama de pesquisa rasa. Quer dizer, nós vamos falar, vamos pensar e no fundo, nós vamos submeter a apreciação da banca, a banca, né, a examinadora vai concluir o seguinte, que o nosso trabalho ele não tem nenhum envolvimento, nenhum embasamento acadêmico-científico, né? Porque vai se tratar de uma pesquisa rasa. Vou explicar o que significa essa pesquisa rasa, né? Então, quanto ao resto, que a textura do campo seja cerrada ou rala, é isso que eu quero dizer, uma pesquisa rala ou que seja uma coisa cerrada. Cerrada quer dizer o seguinte, com maior profundidade, né? Completa ou lacunar, né? O que significa esse completa e o lacunar, né? É porque toda vez que você pesquisa a história, na realidade o quê? Né, a apreensão, né, de questões historiográficas que ocorreu no passado. Só que, né,
no desvão da história, o próprio Paul Veyne nos indica que nós não devemos fazer nenhum tipo de pesquisa histórica olhando para trás, né? Por quê? Porque toda pesquisa, toda vez que a gente olha para trás, a ideia é, né, através daquilo que nós conseguimos apurar, temos que atualizar essa apuração na contemporaneidade, no sentido de fazer com que esse trabalho contemporâneo ele seja revisitado historicamente e seja projetado para o futuro, né? Quer dizer, essa é uma ideia da lacunaridade, né? Por que isso? Porque todas as vezes que nós vamos pesquisar, é como se nós estivéssemos num carro veloz andando para frente e que nós teríamos que olhar a história através do retrovisor do carro em que nós estamos guiando por uma estrada infinita, né? Para que isso? Por quê? Porque todas as vezes que você recorre à pesquisa historiográfica olhando para o passado, através desse retrovisor a que me referi, você não consegue, né, adquirir a história da sua completude. Você nunca consegue buscar do passado alguma coisa que seja completa. Ela vai ficar sempre uma questão, vai ficar lacunas que precisam ser preenchidas exatamente pelo historiador, né? É nesse sentido que ele coloca. E aí ele faz até uma brincadeira, né? Quer dizer, todas as vezes que você, né, pesquisando a história, tá? Quando você olha para trás, você corre o risco de virar uma estátua de sal, né? Quer dizer, é só para a gente entender que a pesquisa historiográfica é feita pelo retrovisor da história e você, quando retoma esse processo, sem deixar que o carro da velocidade estabeleça, né, a sua busca por infinito, né? Essa é uma outra questão. E aí, ele coloca até aqui como uma ideia interessante. Não importa, uma página da Revolução Francesa tem uma trama suficientemente cerrada para que a lógica dos acontecimentos seja quase completamente compreensível, né? Quando você vê exatamente o que é a história da Revolução Francesa. Só que, né, quando você diz assim, é compreensível para quem? Para o olhar, né? Por exemplo, quando você quer fazer uma correlação com o olhar referente a Maquiavel, ou fazer alguma coisa, ou Trotsky, para pensar exatamente a Revolução Francesa, né? Por quê? Porque tem que haver nessa pesquisa e na abordagem a ser desenvolvida pelo pesquisador, ele precisa ter exatamente o quê? Precisa ter a consciência, né, de que as lacunas estão devidamente preenchidas a partir de que daquilo que ele consegue armazenar em termos de conhecimento sobre o tema abordado, né? Então, quando ele fala aqui sobre Maquiavel e Trotsky, ele quer dizer o quê? Ele faz uma correlação, né, com a relação do livro O Príncipe, né, de Maquiavel, que fala sobre questões das políticas, que até hoje, né, o livro é altamente recomendado, né, em virtude da perda, né, de qualidade dos políticos da contemporaneidade. E por outro lado, né, serve para quê? Para que a Revolução Francesa serviria para Trotsky? Para fazer exatamente o quê? Para fazer uma comparação, ou seja, uma política comparada com relação às ideologias aplicadas nos desvão da própria história, né? Outra questão seria uma ideia que se faz com relação a Lévi-Strauss. Lévi-Strauss ele mostra claramente uma questão que eu considero paradoxal, mas que é interessante. Nós que estamos, por exemplo, aprendizes de feiticeiros, né? Nós que estamos estudando ciências sociais aplicadas aos meios de comunicação, nós temos que fazer o quê? Para sermos diferentes, nós temos que saber mais. Saber mais significa que nós temos que estudar muito mais, né? Para quê? Para que a gente não continue repetindo velhos axiomas, para a gente não ficar repetindo a historicidade, sem te colocar nada novo na nossa narrativa. Então eu penso, né, que quando vai se fazer um projeto experimental, você tem que apresentar alguma coisa originalíssima, alguma coisa que tem exatamente o quê? Que tem um apoio, né, de que do conhecimento que você adredemente armazenou dentro de você, né? E, sobretudo, a ideia de que se você fizer uma pesquisa rasa, né,
vai exatamente o quê? Vai de encontro, quer dizer, vai conflitar exatamente com o quê? Com o pensamento científico, analítico, acadêmico da banca examinadora, né? Então, o que Lévi-Strauss diz? Ele fala assim, a história é um conjunto descontínuo formado por domínios, cada um deles definido por uma frequência própria. Existem épocas em que numerosos acontecimentos oferecem, aos olhos do historiador, os caracteres de eventos diferenciais. Outras, ao contrário, em que, para ele, aconteceram poucas coisas e, por vezes, não aconteceu nada, a não ser, certamente, para os homens que viveram esses tempos. Todas essas datas formam uma série, elas pertencem a espécies diferentes. Codificados no sistema da pré-história, os mais famosos episódios da história moderna deixariam de ser pertinentes, salvo, talvez, e mesmo assim, não o podemos afirmar, certos aspectos maciços da evolução demográfica. Ou seja, nós vamos estudar a história numa época em que, né, a população era de tantos milhões de habitantes, e hoje nós temos o quê? Nós temos a satisfação, ou para muitos a insatisfação, de examinar casos específicos, né, de história, no sentido da sua continuidade, dentro de um mundo altamente povoado, né? Uma superpopulação. Por exemplo, nós não podemos entender, por exemplo, tem um aluno do primeiro período, né? Ele está querendo fazer uma pesquisa sobre assessoria de comunicação da Prefeitura Municipal de Campos. E ele está me perguntando, né, quando é que isso começou? Lógico, ele está me pedindo uma orientação, e eu dei uma orientação a ele. Falei que essa orientação tem que ser feita a partir de quê? De uma pesquisa de campo. Ele tem que ir lá, pedir uma informação da prefeitura, rebuscar, né, arquivos, ele tem que mexer em todo o setor de comunicação da prefeitura hoje para ele poder entender o passado. Mas para ele fazer isso, eu falei assim, olha, eu penso que, eu escrevi para ele no e-mail dele, disse o seguinte, olha, meu amigo, você agora tem que fazer o seguinte, isso é parte de um princípio, né, de que as prefeituras foram formadas depois de 1891, com a Constituição Republicana. Então foi nessa época em diante que começaram a haver as eleições para os prefeitos das cidades. Porque antes as pessoas eram exatamente o quê? Eram administradores das províncias. E essas províncias, na realidade, eram dirigidas pelo presidente da Câmara. Olha que coisa interessante. E aí, veja só o que aconteceu exatamente. Ele acha o seguinte, não, mas quando é que começou? Quer dizer, ele não entendeu exatamente a natureza. Por quê? Porque faltou-lhe, né, o que? O conhecimento adredemente reservado dentro dele para poder entender que as prefeituras passaram a ter prefeitos a partir da Constituição de 1891. Então, se ele entendeu isso dessa forma, provavelmente, eu ainda falei para ele, né, o primeiro prefeito de Campos foi o Rodrigues Peixoto. Então, Rodrigues Peixoto, por certo, né, lógico, ele teria o seu quê? O seu assessor de comunicação, o seu diretor de imprensa, ou assessor de jornalismo, não sei, ele deveria ter alguma coisa nesse sentido. Por quê? Porque faz parte de todo o poder executivo ter exatamente o quê? Ter uma assessoria, uma consultoria técnica sobre o assunto que ele precisa passar para o bem da sociedade, né? Então, é só para a gente entender o que é a pesquisa rasa. Eu falei assim, cuidado, meu filho, senão você pode fazer uma pesquisa rasa. E aí ela não tem nenhum valor específico. Acredito até que ele, por ser do primeiro período, ele está tentando exatamente fazer o quê? Fazer uma pesquisa como
como proposta, né, do quê? Do seminário de iniciação à pesquisa científica em comunicação, ou em jornalismo, como vocês queiram, né? Pode ser que ele esteja querendo fazer isso. E para fazer isso, não dá para fazer sem orientador. E sem que, né, adredemente, ele comece a construir esse conhecimento para que ele consiga compreender e explicar a pesquisa que ele vai empreender, né? Então, nesse sentido que a gente coloca, né? Então, a questão da hierarquia dos módulos, ele coloca também uma coisa interessante, né? A escolha relativa do historiador é feita apenas entre uma história que ensina mais e explica menos, e uma história que explica mais e ensina menos. Quer dizer, por isso que nós, né, quando estamos nos formando dentro do curso de jornalismo, nós precisamos ter um orientador, em tese, que é o quê? Um professor que tenha natureza acadêmica e que tenha armazenado dentro dele algum tipo de conhecimento científico capaz de dar a ele o suporte necessário para que ele empreenda o seu trabalho de conclusão de curso, né? Outra questão que nós gostaríamos também de analisar, que existe um caso, por exemplo, a noção do não factual, que nós estamos acostumados, né, a trabalhar em jornalismo, seja ele de televisão, de rádio, né, impresso, seja ele também online, trabalhar com a natureza da factualidade, ou seja, aquele acontecimento que está mais próximo, né, do comunicador. Bom, mas veja só, dentro do campo da historicidade, né, a noção do não factual, ela é visível. Por quê? Porque o que é o factual nessa relação? Factual é o que você tem que fazer com que você apurar do passado. Quando você apura do passado, se você não consegue atualizar isso na contemporaneidade, ele não tem nenhum tipo de valor acadêmico. Para que serve você acumular algum tipo de conhecimento do passado sem que você traga para a contemporaneidade, que você examine esse trabalho, né, no campo da não factualidade e expresse isso para o futuro, né? Como é que você consegue dirigir isso, propor um tipo de debate, né, no futuro? É muito difícil, né? Outras coisas também é entender que os fatos não têm dimensões absolutas. Por exemplo, no interior da clareira, que as concepções ou as convenções de cada época recortam no campo da historicidade, não existe hierarquia constante entre as províncias. Nenhuma zona domina a outra. Em todo caso, não a absorve. Quando muito, pode-se pensar que certos fatos não são mais importantes que os outros, mas mesmo essa importância depende totalmente dos critérios escolhidos, né? Significa dizer o quê? Que às vezes você pega, às vezes a gente não compreende, mas você consegue captar, né, do passado alguma coisa importante, mas de repente você fica com incapacidade, né, de quê? Intelectual, de atualizar aquilo na contemporaneidade. Isso tem valor? Tem, lógico que tem, né? Senão, essa continuidade, né, essas dimensões absolutas dos fatos se dão exatamente no momento exato que você consegue decodificar, né, os signos do passado, atualizar, né, e propor isso em termos de quê? De um projeto experimental, de um trabalho de iniciação científica, né, de uma dissertação de mestrado, de uma tese de doutorado, enfim, de pós-doutorado. Enfim, o trabalho que se faz do passado trazendo para o presente significa de que ele não vai morrer no presente, ele vai se expandir, vai se espraiar no futuro, vai ser novamente fonte de pesquisa para os novos pesquisadores, né, que virão depois de nós. Então, eu tenho aqui também a questão da outro período, que é a extensão da história, né? Qual é o horizonte da história? Eu acabei de ler, por exemplo, num livro de Jaime de Barros, né, uma frase muito interessante, né? Ele quer terminar uma dissertação dele, um trabalho dele sobre um livro que ele escreveu chamado Chão da Vida. Então ele coloca assim: olho para frente e vejo, né, e vejo o horizonte. Depois do horizonte é o infinito, né? Quer dizer, veja só, que importância tem exatamente essa palavra, as palavras? Mostrar que tudo aquilo que nós estamos fazendo
né, não é uma coisa para morrer na mesa do coordenador, né, depois das notas aplicadas e que vocês forem exatamente aprovados no projeto experimental. É alguma coisa que vocês possam contribuir com o futuro, né, produzir o conhecimento para o futuro. Por isso que eu coloquei, né, nós colocamos, por isso que o Paul Weider, ele tem essa provocação. Tudo é histórico, logo a história não existe, se for rasa, né? Então, nós corremos muito risco de fazer uma história que seja uma pesquisa rasa, uma pesquisa que não tenha aprofundamento, em que, por não ter esse aprofundamento, ela não serve exatamente para ser atualizada. Então, ela não vai servir também de suporte para a produção de conhecimento em busca do futuro, né? Então, eu terminaria aqui, ainda a história não tem limite. Enfim, tem uma bibliografia muito interessante no livro, mas hoje ainda, né, essa aula, essa apresentação, né, sintética do nosso capítulo, do capítulo 2, ele vai estar exatamente disponível no YouTube e eu também já estou providenciando enviar para vocês todo o texto, tá, que foi exatamente, que correspondeu à natureza das minhas reflexões nessa noite, né? Então, um abraço para todos, espero que a gente vença, né, o mais rápido possível essa questão dessa pandemia, no sentido que a gente possa, né, retomar as nossas aulas, né, as nossas aulas presenciais, em que a gente possa olhar o olho no olho, né, ter a perspectiva de responder às indagações dos alunos na hora em que eles formularem. Enfim, né, gostaria só de pedir que tenham um pouco de paciência, mas espero que, né, na próxima terça-feira nós voltaremos então a nossa aula a partir do Google Drive ou do Google Meet, né? Então, um abraço para cada um de vocês, eu estou morrendo de saudade. Um beijo em todos. Boa noite.